Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai fazer um dos nossos vídeos clássicos aqui no canal. No ano passado a gente fez e deu muito certo, e esse ano, como a gente está em dezembro, a gente resolveu fazer, vou pegar só alguns aqui, um vídeo sobre os livros que eu li esse ano e que podem ajudar aí quem quiser se aprofundar ou entender um pouquinho mais esses processos da geopolítica, esses processos da política internacional. Bom pessoal, no ano passado, bem no finalzinho do ano, lá por dezembro também, a gente fez um vídeo aqui no canal falando sobre os livros que eu li em 2020, né? O ano de pandemia, um ano de várias mudanças, né? O ano de abertura aqui do canal. E esse ano a gente resolveu fazer também, de novo, né? Um vídeo com uma listinha aí, trazendo alguns elementos interessantes e trazendo algumas das bibliografias com as quais ou eu me aproximei novamente, ou eu li de novo, ou li pela primeira vez, ainda que muitos deles não tenham sido necessariamente lançados esse ano, mas que trazem algumas colaborações, algumas questões importantes, né, para quem gosta de estudar geografia, poder, relações internacionais, geopolítica, enfim, algumas leituras interessantes que aconteceram ao longo desse ano. Então eu tô aqui com a minha pilha tradicional de livros, né, aqui como no outro vídeo que a gente fez ano passado, e vamos aqui um por um, né? A ideia não é necessariamente fazer uma resenha nem nada, mas mostrar algumas leituras possíveis, né? Mostrar e indicar alguns livros interessantes que podem ajudar a conformar parte do debate, da discussão, para quem se interessa por geografia política, geopolítica, relações internacionais, que são, como a gente sabe, áreas que são extremamente diversas e que conversam com inúmeras e diferentes áreas do conhecimento, né? Então essa é a ideia aqui dessa lista, e essa lista, inclusive, ela tá super... Eu não vou dizer que ela tá plural, mas... porque ela, né, foram leituras, inclusive, que eu fui desenvolvendo ao longo, com muito foco esse ano, né? Na minha pesquisa de doutorado, em específico, né, que tem que ser aprofundado nessa discussão sobre geopolítica, uso da força e tudo mais. Então ela não está necessariamente variada, mas ela aponta aí alguns caminhos possíveis para a nossa leitura. Alguns deles eu já citei, inclusive, como fontes aqui em alguns vídeos do canal, mas eu acho que, de qualquer forma, vale a pena recuperá-los agora, nessa nova leitura. Eu vou começar com esse livro que eu estava devendo de ler faz muito tempo, né? Norbert Elias, O Processo Civilizador, aqui na edição da Zahar. É o volume 2, na verdade, do Processo Civilizador, chamado Formação do Estado e Civilização, que tem aí a apresentação do Renato Janine Ribeiro. Muita gente conhece o primeiro volume do Processo Civilizador, do Norbert Elias, que fala a respeito dos costumes, da formação da sociedade de corte, né, e como que a criação, digamos assim, da sociedade absolutista, né, das instituições absolutistas, se deveu em razão de diferentes mudanças sociais, enfim, e que tem a ver também com os nossos gestos, os nossos modos, as subjetividades que a gente vai construindo, né? E acho que o trabalho do Norbert Elias, ele tem esse papel fundamental, né, de quebrar um pouco algumas lógicas de separação que a gente apresenta. Nesse livro em específico, no volume 2, Formação do Estado e Civilização, o Norbert Elias ele vai focar menos nessa questão mais cotidiana da etiqueta, da formação, do comportamento da sociedade de corte, e vai tentar entender de uma forma ou de outra como que se constituiu o Estado absolutista, né? Ou seja, a partir de quais movimentos interessantes, principalmente na França, o Estado absolutista se conformou e deu a base para aquele Estado moderno que a gente sempre fala, né? Que depois vai ser, no século XIX, caracterizado pelo Weber como um Estado que tem monopólio da força, monopólio da cobrança de impostos, enfim, né? Com base nessa ideia que o Norbert Elias ele vai tentando entender nesse livro. O original, tanto do volume 1 como do volume 2, é de 1939. Ainda que em português, essa versão em português seja de 93, né? Durante muito tempo ficou fora das livrarias esse volume 2, a gente só teve acesso ao volume 1. Mais recentemente, acho que a Zahar fez uma nova leva, né?
E isso é muito importante, porque é interessante observar aqui no Norbert Elias, num livro de 1939, ecos muito próximos da geopolítica clássica e da geografia política clássica, né? A leitura dele de legitimidade da guerra, de constituição, né, dos domínios internos, né? Ou seja, a luta dos mais fortes contra os mais fracos, que garantiu de uma forma ou de outra a organização do Estado, né, como legítimo, a partir de cima, né, a partir daqueles que detêm o controle e a capacidade tanto de acumular impostos como de utilizar as forças armadas a sua vantagem, né, ecoam muito uma leitura. Até em várias páginas aqui dessa leitura eu fiz comentários de, nossa, isso daqui parece Friedrich Ratzel, isso daqui parece Marran, né, enfim... em que traz um pouco essa leitura que ajuda a entender, inclusive, as perspectivas do Carl Schmitt a respeito da legitimidade, né, e da capacidade do Estado em governar as coisas e as pessoas, que é uma das bases das teorias geopolíticas, né? E de uma forma bem interessante, o Norbert Elias traz também, dentro dessa lógica, o território como objeto de intervenção, como na página 195, né, em que ele fala justamente que existe essa intervenção planejada do Estado nas estruturas social e individual. Intervenção essa baseada num conhecimento cada vez maior da dinâmica não planejada dessas estruturas. Ou seja, enfim, as bases, né, da necessidade de conhecer o território, de entender as pessoas e as coisas, né, numa leitura lateral que a gente pode fazer com relação a essa formação do Estado absolutista e, portanto, do Estado moderno territorial de uma forma bem interessante. Então, acho que essa foi uma leitura, uma primeira leitura bem importante, né? Também eu não organizei aqui muito em sequência. Alguns eu li antes, alguns eu li depois, enfim, mas eu vou lembrando ao longo do tempo a ordem. Então, não tem uma ordem cronológica aqui. É só a ordem que eles estão aqui organizadinhos da forma como eu consegui deixar. O segundo é um livro que eu já deixei aqui como referência, muito importante, né? Porque eu acho que ele tem uma percepção muito clara sobre os movimentos das teorias geopolíticas e as consequências desses movimentos para entender essas teorias e os discursos geopolíticos, né? Que é o Manual de Geopolítica e Geoestratégia do Pedro de Pesará Correia, né? Aqui nessa versão da edição 70. Esse livro, ele é um livro importado. É um livro em português, mas esse é um livro de Portugal. Então, ele deve ser meio difícil de alcançar. Eu lembro que eu comprei porque ele estava em promoção na edição em 70, né? Acho que eu não lembro qual site que estava vendendo aqui no Brasil em promoção. Mas esse manualzinho, bem pequenininho, né? Na verdade, é um conjunto, né, das anotações de aula do Pedro de Pesará Correia, que eu reputo como um dos caras que melhor entendeu o que é a geopolítica, qual a sua distinção com relação à geoestratégia. Muito da base que eu uso para fazer as análises aqui do canal e tal, vem dessa percepção. Ele tem um texto, inclusive, chamado Geopolítica e Geoestratégia, que é um artigo mais curto, que condensa algumas dessas informações, principalmente ao refletir nas mudanças das respostas que essas teorias geopolíticas precisaram passar a trazer para os estados à medida que o contexto histórico mudou, né? Então, por exemplo, as ideias da geopolítica clássica são pertinentes ou não são pertinentes? Bom, essa pergunta talvez seja meio difícil da gente responder em razão do contexto histórico, né? Do momento em que elas estão, né, esses discursos que surgem, essas propostas de atuação, que a partir da década de 50, como vai apontar o Pedro de Pesará Correia, começam a se preocupar menos com a atuação política do Estado e mais com as questões de segurança e defesa. Por isso que existe essa transição entre a geopolítica e a geoestratégia, uma transição que a gente já abordou aqui no canal num vídeo específico sobre geopolítica e geoestratégia. De uma maneira bem interessante, o Pesará Correia ele divide o livro em 2 tomos, digamos assim. Eu não sei se é tomo o termo que ele usa, deixa eu ver aqui no índice
como é livro europeu, é aquela diferença, né? Partes, ele divide em duas partes. A primeira parte é a parte de conceitos, teorias e doutrinas, em que ele vai trazendo, né, as modificações ao longo do tempo, né, na ideia de geopolítica, o que ela representa, como ela aparece, né, e quais as novas propostas. Ele traz, por exemplo, as críticas às teorias clássicas da geopolítica, citando como um dos principais recuperadores da ideia de geopolítica, depois da Segunda Guerra Mundial, o Josué de Castro, que escreveu Geopolítica da Fome, né? E na segunda parte ele traz um quadro, análise geoestratégica de um mundo em conflito, em que daí ele pega, né, como isso daqui é resultado dos cursos que ele dava, e dá um panorama, né, da Guerra Fria à Nova Ordem Mundial, depois o mundo zona global de tensão e conflitos, e ele pega algumas regiões, como a Bacia Mediterrânea, África Subsaariana, Oriente Asiático e América Latina, trazendo algumas questões importantes para pensar essas regiões, né? Então acho que é uma contribuição muito boa para a gente pensar em língua portuguesa, ainda que seja um livro que não seja muito acessível. Eu acho que ele é um dos principais para quem quer começar a entender esses movimentos da geopolítica, né? E por que tem tanta disputa com relação a esse termo e a essas teorias. Um outro livro que eu li esse ano, vários capítulos muito interessantes, é o livro do Perry Anderson, Linhagens do Estado Absolutista, né? Aqui na edição da Unesp, né, de capa dura, da editora Unesp, que é um livro originalmente de 1974, essa edição em específica de 2016. Então, ele é um dos clássicos, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer essa temporalidade das obras, né? Porque se a gente pega só o livro, a gente não vai entender que ele está inserido também como uma obra dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada discussão. E isso aparece muito nas discussões feitas pelo Perry Anderson, né? Ele está em meio à década de 70, debatendo, né, o início, digamos assim, com força do marxismo na literatura, sobre o processo histórico, e ele traz algumas questões muito importantes para a gente entender. Por que eu fui para esse livro, né? Eu acho que ele é muito importante para a gente entender, foi o mesmo processo que me levou ao Norbert Elias, né? Entender a gênese do Estado moderno territorial é algo importante para a gente entender o atual momento em que a gente vive, né? E principalmente, acho que aí aparece uma contribuição muito legal do Perry Anderson, questionar essa ideia de que todo Estado territorial moderno se organiza a partir da mesma maneira, através daqueles monopólios ou com outras questões que vão surgindo, mas que de uma forma ou de outra não correspondem a uma certa realidade. Nesse sentido, é muito interessante a proposta do Perry Anderson de, primeiro, analisar a formação de estados absolutistas, claro que o nome, né, é Linhagens do Estado Absolutista, mas na verdade trazendo essa ideia, né, de analisar casos em específico. Ele faz primeiro uma divisão entre estados ocidentais e orientais. Ele faz a primeira parte a Europa Ocidental, na segunda parte a Europa Oriental, e pega também a Casa do Islã, né, na última parte do livro, antes das suas conclusões. Para cada uma dessas regiões que ele faz, né, Europa Ocidental, existe um capítulo introdutório em que ele aponta as principais características dessas regiões, e ele vai colocando algumas questões importantes, né? No meu caso, eu li os capítulos sobre Espanha, que na verdade é a União Ibérica, né? São os domínios Habsburgo do Ocidente, né? Então Espanha, Portugal, Holanda e as colônias na América, para entender o processo de formação territorial da América Latina como um todo. Acho que me parece ser algo muito importante. O capítulo sobre França, sobre Inglaterra, o capítulo sobre Prússia e o capítulo sobre Áustria, né? A Áustria, em razão de ser também um Habsburgo, né? Também uma região sob domínio dos Habsburgo, mas no caso da Prússia e da Rússia, para entender essa formação de estados imperiais. E no caso da leitura sobre a formação territorial da Prússia, já é algo que veio com outro livro que foi muito importante, mas que eu li no ano passado, que eu acho que deve...
é esse aqui do Günther Frankenberg. Muito legal, vou aproveitar para fazer propaganda desse livro. Também da editora Unesp, Técnicas de Estado. Perspectivas sobre o Estado de Direito e o Estado de Exceção, né? Esse livro aqui, ele é um livro que vai debater as questões de democracia, de técnica de Estado. Quem me recomendou foi a professora Heloísa Fernandes Câmara, do Direito da Universidade Federal do Paraná. E ele traz uma análise a respeito, né, depois de fazer uma discussão mais geral, mais teórica, o Frankenberg analisa o caso da Alemanha e como que a Alemanha tem se tornado uma democracia securitária, digamos assim, um Estado securitário, pautado pela exceção, né, e que traz na sua ideia um movimento constitucional muito diferente daquilo que a gente tem por impressão aqui, né? Isso sempre me chamou muita atenção porque as teorias jurídicas, as teorias políticas, as teorias constitucionais alemãs sempre receberam uma guarida muito forte aqui no Brasil, né? Se a gente for para pensar na geografia do negócio, a gente não vai falar, não, é porque tem um contato, não, porque tem as universidades. Claro, existem esses links, né, entre as duas regiões, mas principalmente quais são os fatos territoriais, qual é o processo de formação territorial desses dois países que se formaram na base de latifúndios, de exportação de alimentos, né, que se pautaram na existência de uma pequena nobreza jurisdicional, bacharelista, enfim, existe um caminho aí interessante de paralelismos entre a formação socioterritorial entre Brasil e Alemanha, incluindo os regimes de exceção que a Alemanha viveu durante o século XX, né? Acho que é muito importante a gente falar isso, não é só... As exceções da Alemanha não terminam só no nazismo, né? Elas vão evoluindo também, inclusive com a lei antiterror de 68, o estado de exceção, enfim, até a reunificação de 92, a Alemanha passou por um processo não só de divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, mas também de excepcionalidade, né? De caça aos terroristas, que é algo que permaneceu ainda no sistema jurídico alemão. Só que essa percepção sobre formações territoriais desses estados, ela precisa regredir um pouco de tempo, e por isso que o trabalho, de uma forma ou de outra, do Perry Anderson me ajudou a entender muito sobre a formação socioterritorial desses países lá na Europa, né, e trazer sob luz do direito, sob a luz das questões de segurança, exceção e razão de Estado, essa formulação de um tipo de imaginário territorial. O Antônio Carlos Robert Moraes chamaria isso de pensamento geopolítico, um pensamento geográfico, uma ideologia geográfica sobre esses temas, né? E já que a gente está na questão da exceção, na questão, enfim, da formulação, esse livro eu sei que ele tem em PDF em português, mas eu não achei versões físicas. Eu sou uma pessoa extremamente analógica, vocês podem ver aqui, não só pelos livros, mas pelos meus xeroxes aqui embaixo, né, enfim. E eu preciso, né, ler, assim, tendo na mão. Ainda que eu tenha um Kindle, leia em PDF, alguns artigos mais curtos e tal. Mas livro, eu confesso que eu não consigo. E aí, estava em promoção também, consegui comprar em promoção, esse livro do Maquiavel, né, os discursos sobre a década de Tito Livre, aqui na versão da Oxford World Classics, né? Que é um livro que, para mim, talvez seja mais interessante para entender as questões de geopolítica, de segurança, ou, enfim, a relação entre normalidade, lei e exceção no Estado moderno, do que o Príncipe, né, que a gente geralmente reputa como a grande e principal obra do Maquiavel. Até me chamou a atenção o fato da gente não ter muitas traduções dessa obra do Maquiavel, né, que fala justamente sobre a relação entre ditadura e república na época do Império Romano, né? Antes do Império Romano, ali na República Romana, no Principado, enfim, em todos esses períodos em que o Maquiavel vai tentar entender, ele vai tentar trazer, pelo método que ele propõe, justamente quais foram os mecanismos, as razões e as justificativas para que se criasse uma ditadura, para que se colocasse as questões de exceção, quais eram os jogos políticos entre instituições, povo, plebe, né? Enfim, todas essas relações e como que esses mecanismos de instituição da exceção acabavam sendo ou justificados ou aplicados de uma forma ou de outra pelos atores na época do Império Romano, né, fazendo com que haja aí um arcabouço para aqueles atores políticos, para quem o Maquiavel escrevia,
para justificar justamente essas medidas de exceção, né, que são explicadas ali no Príncipe, no sentido da manutenção da pessoa no poder. Mas aqui, nos discursos da década do Tito Livio, são justificados em termos da nação, ou principalmente, talvez de forma mais interessante para nós, na manutenção da existência do Estado. A justificativa da exceção como algo necessário para que o Estado continue a sua própria existência, que na verdade é a própria leitura, né, a própria ideia mesmo de segurança, né, a manutenção do Estado. O Foucault tem uma frase, né, lá no Segurança, Território e População, em que ele diz que a razão do Estado se traduz também como um mecanismo de governar um Estado para que haja um Estado, né? Então essa ideia de segurança estatal é muito importante a gente recuperar também, não só do Hobbes, né, que acho que é o principal, do Locke, né, que são inclusive referências, métodos que o Frankenberg analisa aqui no Técnicas de Estado, né, mas que são trazidas principalmente pelo Maquiavel enquanto os instrumentos, né? Então aqui a versão da Oxford World Classics, né? Discursos, aqui Discourses on Life, mas em português, né? Discursos sobre a década de Tito Livio. Bom, acho que nessa sequência, né? Para não perder o meado da coisa, né? Acho que eu vou alterar um pouco aqui a ordem, né? Esses mecanismos teóricos, né, essa preparação teórica, etc., claro, ela não pode também ser descolada, de uma forma ou de outra, de análises mais empíricas, né, de dados, resultados, enfim. E aí tem 2 livros muito importantes para mim, que eu li em 2021, que são... bom, o primeiro é esse livro que já nasceu um clássico, né? Eu vi que, inclusive, no ano passado a gente recomendou o outro livro do Bruno Paes Manso, que ele escreveu com a Camila Nunes, A Guerra, né? Sobre a história da expansão do PCC. Mas esse ano foi a vez do livro mais recente do Bruno Paes Manso, República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro. É um livro que provavelmente, ao qual eu vou ter que voltar agora para fazer fichamento, né? Ler com calma e tudo mais, mas que ele mostra justamente essa relação, né? Ou seja, como que, de uma forma ou de outra, o que a gente está vivendo hoje no Brasil não é algo nem novo, nem algo totalmente novo, nem algo totalmente velho, né? É algo que se retroalimenta de processos mais longos e de episódios específicos, de eventos específicos de curta duração, que tem um impacto profundo na forma como a gente organiza o nosso território. E eu acho que ao abordar a situação não só do Rio de Janeiro, mas partindo do Rio de Janeiro para entender o Brasil nessa situação que a gente está vivendo, né, enfim, e trazendo detalhes, na verdade, do funcionamento líquido, né, talvez esse funcionamento neoliberal das milícias, né, dessa organização de uma forma ou de outra da forma, né, como a lei é instituída nos territórios por meio de agentes oficiais atuando de forma semi-oficial, enfim, essa maleabilidade dos limites da lei e da exceção, que são abordadas pelo Maquiavel também, né, encontram uma guarida muito interessante. O Bruno Paes Manso, ele não faz... Esse aqui é um livro reportagem, né? Ele não faz citação a Maquiavel, a Hobbes, mas a partir dessa leitura teórica a gente pode enxergar aqui, né, formas práticas a partir da qual esse fenômeno vai acontecer. O Bruno Paes Manso não faz referência a esse conceito, mas mais recentemente na Colômbia e aqui no Brasil tem se falado muito em governança híbrida, né, como que essa questão entre o oficial e o semi-oficial vem de uma forma ou de outra se organizando nos países da América Latina e aqui em específico no caso do Brasil, né? Essa expansão, tanto do PCC como das milícias ao redor... E vejam, aqui, acho que é muito interessante, né? Porque o Bruno Paes Manso, ele não tenta, de uma forma ou de outra, falar o Brasil inteiro se milicianizou, né? Ele não fala que as milícias tomaram conta do país. Porque, na verdade, a gente não tem fenômeno da milícia da mesma forma ao redor, né, ao longo de todo o território nacional. Mas, na verdade, esses mecanismos, essas formas de negociação, essas práticas se encaixam muito bem com práticas anteriores, né, mais antigas, mas super referenciais
né, para as realidades regionais no Brasil também, as quais esse processo de milicianização com o governo Bolsonaro vai se agarrar, digamos assim, né, vai se acoplar num processo importante e interessante, né. Esse processo de expansão territorial de uma forma estatal, de um tipo de economia, também pode ser encontrado nesse livro fenomenal, né, do Eric Hobsbawm, chamado Bandidos, aqui na edição da Paz e Terra. Esse é um daqueles livros que também deve ser lido dentro de uma nota de rodapé, né, porque o original desse livro, escrito em inglês, se não me engano, é da década de 60 também, a primeira versão. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A primeira edição é de 1969, né, desse livro, agora, né, trazido para o Brasil novamente pela Paz e Terra. Essa edição aqui que eu tenho na minha mão é de 2015, né, a quinta edição. E esse livro, Bandidos, ele traz uma leitura muito interessante para a gente entender os choques entre uma expansão de uma formação socioterritorial em termos econômicos, políticos, jurídicos, enfim, e os tipos de banditismo que a gente tem, né? E aqui, é óbvio, ele vai tratar de um tipo específico de banditismo, que ele vai chamar de banditismo social, né? Os heróis bandidos, e ele vai desde as criações de caráter um pouco mais legendário, né? Um pouco mais lendário, enfim, indo lá do Robin Hood, né, algumas lendas dos Balcãs, enfim, e vai chegando até a época dos gangsters, até a época das revoluções sociais. Ele tem um capítulo muito interessante onde ele vai abordar o Lampião, né, e a expansão do governo Vargas. Acho que a gente geralmente não faz essa reflexão, né? O Lampião é morto em pleno governo Vargas, né? Então aqui, inclusive, eu estava procurando, ele traz imagens, né, do banditismo nos Estados Unidos, do banditismo, inclusive, do Lampião aqui no Brasil, né? E ele vai fazendo essa análise a partir desse movimento, ou seja, um tipo de vida de uma determinada região que é afetado por essa expansão de um regime econômico, político, institucional, jurídico mais moderno e que vai demandando de uma forma ou de outra um controle maior da população de uma determinada região, né? A gente poderia abordar isso, né, talvez como desafio para a gente pensar isso, né, de uma outra forma também, pensar nessa expansão que a gente está vivendo hoje no Brasil com relação à devastação da Amazônia e outros elementos que tais, né? Essa ideia de formação socioterritorial vem de outro livro também lido esse ano, né? Eu acredito que ainda não fichado, infelizmente é um dos trabalhos que eu vou ter que fazer para minha pesquisa de doutorado, né? Que é um livro do próprio Antônio Carlos Robert Moraes, que eu já citei uma outra ideia de um outro livro dele, né? O Ideologias Geográficas, mas esse aqui em específico fala bastante da formação territorial brasileira. Chama justamente Bases da Formação Territorial Brasileira, o território colonial brasileiro no longo século XVI, em que o professor Antônio Carlos Robert Moraes vai tentar abordar essa formação territorial brasileira nesse recorte entre os últimos processos de unificação ibérica, né, em 1460, que é o recorte que ele coloca aqui no primeiro capítulo, né, inclusive, 1460 até o fim da União Ibérica em 1640, né, quando se desfaz a coroa Habsburgo, né, e Portugal recupera sua independência e, portanto, passa a organizar o território brasileiro de uma forma ou de outra, de forma mais autônoma da Espanha, né? Então, acho que é um processo importante, inclusive porque esse período de 1460 a 1640 é um período, como o próprio professor Antônio Carlos Robert Moraes traz na introdução, um período de transição, né? Um longo período de transição, que talvez seja um longo período de transição que a gente esteja vivendo agora também. Ele cita ali a mudança, a convivência de distintos padrões e estruturas, a opacidade dos processos, a indefinição das dominâncias, são a essência mesma da época,
Daí a precisão do termo, transição. Uma era de contornos pouco nítidos, de diversidades de formas. Passagem do mundo medieval para a modernidade. A gente poderia refletir, né, se tantos analistas estão falando que hoje a gente está vivendo justamente nesse período de transição do sistema internacional, do que eu concordo também. Acho que traz aí algumas iluminações a respeito não só do momento que a gente vive, mas principalmente dos processos, a forma como há uma conexão entre os processos globais e os processos locais que a gente está vivendo, se a gente considerar o Brasil um recorte local, ou se a gente considerar os locais que a gente vive, né, esses processos globais e esse processo que está acontecendo agora no Brasil hoje. É nesse livro que o professor Antônio Carlos Robert Moraes traz um dos seus conceitos que eu acho mais importantes para entender território na América Latina, geopolítica latino-americana, relação entre Estado e poder na América Latina, que é a ideia de terras de fundo. Né? As terras de fundo, para o professor Antônio Carlos Robert Moraes, são aquele estoque de terras reservado pelas elites políticas e econômicas de um país para que seja possível fugir para frente quando há algum tipo de crise. Mudar tudo para não mudar nada, né? Naquela lógica do gato pardo, né? Do Lampedusa, enfim, ter uma região que pode ser futuramente explorada quando se esgotar algum tipo de forma de organização territorial e fugir para frente, né? Não fugir para não mudar a forma como se relaciona com o território, mas ao contrário, devastar ainda mais a Amazônia, por exemplo, que é um movimento que a gente está vivendo hoje, que já foi o centro-oeste, que já foi o oeste da região sul, né, tanto o oeste catarinense como o oeste paranaense, que já foi a região do Tocantins, enfim, né, várias regiões que eram vistas como terras de fundo. E esse conceito de terras de fundo ajuda a gente a entender terrenos baldios nas cidades, ajuda a gente a entender essa ganância por parques e reservas que a gente tem hoje em dia no Brasil, que estão sendo privatizadas ou que estão sendo, ou parques que estão sendo dissolvidos, né, para que sejam explorados de forma pela agricultura, né, pelo agronegócio industrial, na verdade, um dos maiores consumidores de água, que traz problemas para as cidades, enfim, e como que isso parece estar se traduzindo hoje também. Né? Então, esse retorno, acho que 2021, nas minhas leituras, como vocês podem ver, foi um período muito de retorno para tentar entender um pouco do passado para que a gente possa compreender o presente. Né? Nesse sentido, ainda no campo mais teórico e geográfico, um dos últimos livros que eu li esse ano foi esse daqui, da Doreen Massey, Pelo Espaço, uma nova política da espacialidade. Aqui na edição da Bertrand Brasil de 2013, se não me engano, isso, de 2013, né? Que é um livro que, assim, ele é fascinante não só pelas proposições, mas também pelo livro como mecanismo. Ou seja, o livro ele funciona mecanicamente, né? Ou seja, a leitura que a gente faz dele não é uma leitura tradicional, porque a Doreen Massey ela vai incluindo ao longo do texto não só imagens, há pouquíssimas imagens aqui nesse livro, o que né, assim, o que chama atenção para um livro de geografia, mas que na verdade traz várias questões importantes na forma de comportamento dos textos, como que eles são colocados. As seções não são necessariamente capítulos, então vão se encaixando tal qual escalas e como a proposta que ela traz para a gente pensar o papel do espaço como esfera da sociabilidade e, portanto, como esfera da política. Né? Eu acho que ela traz uma leitura muito interessante. No começo às vezes a gente fica meio perdido, porque ela vai fazer uma crítica à filosofia ocidental que levanta o tempo como mais importante que o espaço, né? Mas como ela vai falar, isso aí não é necessariamente uma luta contra o espaço, mas talvez deixar escondido algo que seria incômodo apresentar, incômodo apontar, porque faz pensar justamente uma outra política quando a gente coloca ela em termos socio-territoriais, digamos assim, né? Como diz aqui atrás, né, na quarta capa, o argumento fundamental desse livro é que importa o modo como a gente pensa o espaço. O espaço é uma dimensão implícita que molda nossas cosmologias estruturantes. Ele modula nossos entendimentos do mundo, nossas atitudes frente aos outros,
nossa política. Afeta o modo como entendemos a globalização, como abordamos as cidades e desenvolvemos e praticamos um sentido de lugar. Se o tempo é a dimensão da mudança, então o espaço é a dimensão do social, da coexistência contemporânea de outros, e isso é ao mesmo tempo um prazer e um desafio. Né? Acho que ilumina muitas coisas, principalmente desses debates que a gente vem fazendo, porque ajuda a deixar um pouco menos abstrato todo esse processo. Bom, eu não poderia deixar de falar de dois livros que eu vou colocar aqui com muita vergonha ainda, porque esse canal é um canal pequeno, né, que a gente faz de uma forma um pouco amadora, né, ainda, é mais uma brincadeira, né, para a gente trazer as questões de geopolítica e política internacional para o debate público, né, de segurança, enfim, mas são dois recebidos, digamos assim, né, eu já agradeço profundamente a Autêntica e ao Memo, né, o monitor do meio do Oriente Médio, né, que foram as duas editoras que encaminharam essas duas obras, né, uma delas de uma leitura muito importante e rápida, assim, acho que numa tarde eu consegui ler esse livro, um livro muito interessante que traz muitos dados a respeito da China, né, então chama-se China Contemporânea 6 Interpretações, da Autêntica Ensaios, né, da Autêntica Editora, que justamente tem como mote tentar entender se se trata de um socialismo de mercado, de um capitalismo de Estado, uma democracia fechada ou aberta, enfim, que traz algumas leituras interessantes, né? Os autores são Alexandre de Freitas Barbosa, o Alexis Dantas, meu amigo Bruno Rendler, né, que é professor lá na Universidade Federal de Santa Maria, Elias Jabbour, Francisco Fuld Hartmann, Luiz Henrique Vieira de Souza e Vladimir Pomar, que contribuem aí com 6 capítulos, né, 6 ensaios, na verdade, que trazem um pouco dessa leitura, né? Há um capítulo sobre geopolítica, justamente do Elias Jabbour, do Alexis Dantas, mas o foco realmente é na questão da economia política da China. Meu amigo Bruno Rendler contribui com um capítulo sobre crise de hegemonia e rivalidade Estados Unidos e China, né, que traz justamente algumas questões interessantes. Então esse é um livro para quem quer se introduzir em uma leitura. Eu acho que esse que é o nosso desafio hoje, né? Trazer leituras contemporâneas, trazer leituras que consigam contribuir com o debate, mas principalmente trazer leituras que de uma forma ou de outra tragam formas menos enviesadas de análise, né? Acho que esse é um ponto importante. Toda análise é parcial, toda análise vai ter um tipo de viés, mas o que eu gostei de ver nesses textos é que não há um alarmismo estadunidense sobre a ascensão da China. Isso nos ajuda a compreender melhor processos que estão acontecendo lá, né? E o último livro, né, editado pela editora Memo, né, que é o monitor do Oriente Médio, a quem eu agradeço profundamente também por encaminhar uma cópia desse livro. É um livro que eu também li numa viagem agora que eu fiz para Curitiba. Enfim, você sente ler porque é aquilo que os americanos chamariam de um page turner, né? Você não consegue parar de ler pelo interesse, pela forma como é escrito e principalmente pelo relato de coisas novas, né? Na verdade, que a gente pode inserir em diversas categorias diferentes, mas que é um relato, né? O relato do documentário nunca feito pelos 3 autores, Renato Costa, Rodrigo Campos e Lucas Dias, desse livro chamado 100 Caminhos para Gaza, uma crônica de aventura e fraude sob o bloqueio egípcio. Quando eu fui ler, eu me deparei com surpresa também por um prefácio. Me deparei com um prefácio, a edição brasileira, escrita pela minha amiga de Twitter, também a professora Franci Rosi Campos Barbosa, que traz bastante, que faz o debate sobre Islã, feminismo, mulheres, enfim, né, sobre essa vivência a partir da antropologia. Um prefácio lindíssimo. Não é? E esse relato trazido pelos 3 autores sobre a sua tentativa malfadada de tentar entrar em Gaza, né? Tentar entrar no território palestino a partir do Egito, né? E uma série de questões que vão trazendo. Acho que nesse sentido que dá para colocar esse livro junto com o livro de China Contemporânea,
justamente pelo fato de que, de uma forma ou de outra, eles apresentam, na verdade, detalhes aos quais a gente não está muito acostumado, por ver de forma mais geral, por ver de forma mais distante, mas que traduzem muito bem fenômenos que a gente também está sentindo aqui, né? Porque os mecanismos utilizados pela polícia e pelas forças de segurança do Egito para manter o Renato, o Rodrigo e o Lucas sob vigilância são mecanismos também utilizados pelo Estado de Israel, são mecanismos que estão sendo utilizados hoje em dia pelo governo brasileiro para observar os seus opositores, para impedir acessos, enfim. Então são formas importantes, são mecanismos, né, que esse relato, esse livro me lembrou muito uma frase de uma pesquisadora que eu ouvi num congresso, né, em que ela falava assim, por que estudar, ela no caso era uma pesquisadora de economia, ela é do Reino Unido, mas ela pesquisa Índia, né? E ela falou assim, às vezes me perguntam por que estudar a Índia se eu estou aqui no Reino Unido, né? E ela falou, a gente precisa estudar esses outros lugares para entender que a história ela acontece ao mesmo tempo, mas de formas diferentes e às vezes muito similares em lugares diferentes do mundo. E acho que essa percepção encaixa muito com as propostas da Doreen Massey, encaixa muito com as propostas dos outros livros que eu citei aqui, sobre exceção, sobre segurança, sobre direito, enfim, e sobre esse momento estranho e sombrio que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então acho que é uma recomendação de um livro de fim de ano muito interessante, Sem Caminhos para Gaza, e recuperar esse daqui então, China Contemporânea, 6 interpretações, que foram os recebidos, digamos assim, desse ano pelo canal. Eu agradeço muito as editoras que encaminharam essas cópias também. Outras editoras que quiserem mandar, por favor, adoro o livro, vocês sabem. Enfim, acho que é isso. Acho que a ideia desses vídeos, né, é mais trazer esses livros. E falem aí se vocês já leram algum deles, se vocês não leram, se gostaram, não gostaram. E compartilhem esse vídeo, né, com outras pessoas que possam ter interesse. Curtam aqui no canal, é muito importante pra gente, se inscrevam, né, e deixem seus comentários aqui também. E a gente se vê na semana que vem. Tá bom, pessoal? Até sexta-feira.